Olá, pessoal! Eu sou a Thaís e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre algo crucial para a nossa saúde, os rins. Você sabia que alguns alimentos podem prejudicar a saúde desses órgãos vitais? Prepare-se, porque hoje vamos discutir os 6 alimentos que podem estar sabotando a saúde dos seus rins. Vamos lá? Refrigerante e bebidas açucaradas. Você já parou para pensar sobre o impacto que as bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados, podem ter na saúde dos seus rins? De acordo com estudos recentes, o consumo regular dessas bebidas está diretamente ligado a um maior risco de desenvolvimento de doenças renais. Pesquisas realizadas pela Universidade de Harvard mostraram que pessoas que consomem 2 ou mais porções de refrigerante por dia têm um risco 30% maior de desenvolver doença renal crônica em comparação com aquelas que consomem menos. Isso ocorre porque essas bebidas são carregadas com açúcares adicionados, que podem levar a um aumento da pressão arterial e ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, ambos fatores de risco para problemas renais. Além disso, o alto teor de frutose presente em muitos sucos industrializados também pode ser prejudicial para os rins. Estudos mostram que o consumo excessivo de frutose pode levar à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura no fígado, o que pode afetar negativamente a saúde renal a longo prazo. Portanto, se você é fã dessas bebidas açucaradas, é importante reconsiderar seu consumo e optar por alternativas mais saudáveis, como água, chá sem açúcar ou sucos naturais. Além do açúcar, muitos refrigerantes e bebidas açucaradas contêm altos níveis de fosfatos, que podem ser prejudiciais para os rins. Um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology descobriu que o consumo regular de refrigerantes à base de cola estava associado ao maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica. Isso ocorre porque os fosfatos presentes nessas bebidas podem levar à formação de cálculos renais e ao endurecimento dos vasos sanguíneos, prejudicando a função renal ao longo do tempo. Em resumo, os refrigerantes e bebidas açucaradas podem ser verdadeiros vilões quando se trata da saúde dos rins. Se você se preocupa com a saúde desses órgãos vitais, é importante limitar seu consumo e optar por alternativas mais saudáveis. Lembre-se, seus rins trabalham duro para filtrar toxinas e resíduos do seu corpo, então cuide deles dando o melhor combustível possível. Sua saúde renal agradecerá. Tópico 2: Alimentos processados. Você sabia que os alimentos processados podem representar uma ameaça silenciosa para a saúde dos seus rins? Estudos científicos têm destacado os impactos negativos desses alimentos sobre a função renal e a saúde geral do organismo. Pesquisas conduzidas pela Universidade de São Paulo mostraram que o consumo regular de alimentos processados está associado ao maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica. Isso se deve, em grande parte, ao alto teor de sódio presente nesses alimentos, que pode sobrecarregar os rins e levar a problemas de pressão arterial elevada e retenção de líquidos. Além disso, os alimentos processados são frequentemente carregados com aditivos, conservantes e corantes artificiais que podem ser prejudiciais para a saúde renal a longo prazo. Um estudo publicado no Journal of Renal Nutrition descobriu que a ingestão excessiva de conservantes alimentares, como o nitrito de sódio encontrado em muitos alimentos processados, pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças renais em adultos. Esses produtos químicos podem interferir na função dos rins, prejudicando sua capacidade de filtrar e eliminar resíduos do corpo de forma eficaz. Em suma, os alimentos processados podem representar uma séria ameaça para a saúde dos seus rins. Para proteger esses órgãos vitais e promover uma saúde renal ótima, é importante limitar o consumo de alimentos processados e optar por opções mais frescas, naturais e nutritivas. Lembre-se, seus rins trabalham duro para manter seu corpo em equilíbrio, então cuide deles alimentando-os com os nutrientes de que precisam para funcionar corretamente. Sua saúde renal agradecerá. Carnes processadas. Você sabia que as carnes processadas podem representar um perigo para a saúde dos seus rins? Estudos científicos têm apontado uma associação entre o consumo regular de carnes processadas e um maior risco de desenvolvimento de doenças renais. Pesquisas conduzidas pela Universidade de Harvard descobriram que pessoas que consomem quantidades significativas de carnes processadas, como salsichas, bacon e presunto, têm um risco aumentado de desenvolver doença renal crônica em comparação com aquelas que consomem menos desses alimentos. Uma das razões para isso é o alto teor de sódio presente nas carnes processadas.
O sódio é um dos principais contribuintes para a hipertensão arterial, uma condição que coloca uma pressão extra sobre os rins, levando-os a trabalhar mais para filtrar o sangue. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que o consumo excessivo de sódio estava associado a um maior risco de doença renal crônica em adultos. Além do sódio, as carnes processadas também contêm aditivos, conservantes e nitritos que podem ser prejudiciais para a saúde renal. Um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology descobriu que a ingestão de nitritos estava associada a um maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica em adultos. Esses produtos químicos podem interferir na função dos rins, prejudicando sua capacidade de filtrar eficientemente o sangue e eliminar resíduos do corpo. Outra preocupação é o conteúdo de fosfatos em carnes processadas. Estudos mostraram que o consumo excessivo de fosfatos pode levar à formação de cálculos renais e à progressão da doença renal crônica. Portanto, se você se preocupa com a saúde dos seus rins, é importante limitar o consumo de carnes processadas e optar por fontes de proteína mais saudáveis, como aves, peixes, legumes e tofu. Em resumo, o consumo regular de carnes processadas pode representar um risco significativo para a saúde dos seus rins. Para proteger esses órgãos vitais e promover uma saúde renal ótima, é importante limitar o consumo desses alimentos e optar por opções mais saudáveis e nutritivas. Lembre-se, seus rins são fundamentais para a sua saúde geral, então cuide deles alimentando-os com os nutrientes de que precisam para funcionar corretamente. Sua saúde renal agradecerá. Alimentos ricos em gordura saturada. Você sabia que alimentos ricos em gordura saturada podem representar um risco para a saúde dos seus rins? Estudos científicos têm destacado os efeitos negativos dessa categoria de alimentos sobre a função renal e a saúde geral do organismo. Pesquisas realizadas pela Universidade de Johns Hopkins revelaram que o consumo excessivo de gordura saturada está associado a um maior risco de desenvolvimento de doença renal crônica. Isso se deve, em parte, ao fato de que a gordura saturada pode aumentar os níveis de colesterol no sangue, o que pode levar à formação de placas nas artérias dos rins, prejudicando sua função. Um estudo publicado no Clinical Journal of the American Society of Nephrology descobriu que adultos que consumiam uma dieta rica em gordura saturada tinham um risco aumentado de desenvolver doença renal crônica em comparação com aqueles que consumiam uma dieta com baixo teor desse tipo de gordura. Além disso, a pesquisa também mostrou que a gordura saturada pode aumentar a inflamação no corpo, o que pode contribuir para danos aos rins ao longo do tempo. Outro fator a ser considerado é o impacto da gordura saturada sobre a pressão arterial. Estudos têm demonstrado que uma dieta rica em gordura saturada pode levar à hipertensão arterial, uma condição que coloca uma pressão adicional sobre os rins. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doença renal crônica, pois pode danificar os vasos sanguíneos nos rins, interferindo na sua capacidade de filtrar eficazmente o sangue. Portanto, se você está preocupado com a saúde dos seus rins, é importante reduzir o consumo de alimentos ricos em gordura saturada, como carnes gordurosas, laticínios integrais e alimentos fritos. Opte por fontes mais saudáveis de gorduras, como aquelas encontradas em peixes gordurosos, abacates, nozes e sementes. Lembre-se de que seus rins desempenham um papel fundamental na filtragem de resíduos e toxinas do seu corpo, então cuide bem deles escolhendo alimentos que os ajudem a funcionar da melhor forma possível. Sua saúde renal agradecerá. Alimentos ricos em oxalato. Você sabia que alimentos ricos em oxalato podem ser um desafio para a saúde dos seus rins? Estudos científicos têm demonstrado que o consumo excessivo desses alimentos pode aumentar o risco de desenvolvimento de cálculos renais e outras complicações renais. Pesquisas realizadas pela Universidade de Harvard revelaram que uma dieta rica em oxalato está associada a um maior risco de formação de cálculos renais em adultos. Os cálculos renais, ou pedras nos rins, são aglomerados sólidos de minerais que se formam nos rins e podem causar dor intensa ao passar pelos ureteres. Alimentos ricos em oxalato, como espinafre, beterraba, nozes, chocolate e chá preto, têm sido associados ao aumento da incidência de cálculos renais devido ao seu alto teor dessa substância.
Um estudo publicado no Journal of Urology descobriu que pessoas que consomem quantidades significativas de alimentos ricos em oxalato têm um risco aumentado de desenvolver cálculos renais em comparação com aquelas que consomem uma quantidade menor desses alimentos. Isso ocorre porque o oxalato se liga ao cálcio na urina, formando cristais que podem se acumular e se transformar em cálculos renais. No entanto, é importante notar que nem todas as pessoas que consomem alimentos ricos em oxalato desenvolvem cálculos renais ou outras complicações renais. Fatores como hidratação adequada, saúde geral e histórico médico pessoal também desempenham um papel importante na predisposição a essas condições. Portanto, se você está preocupado com a saúde dos seus rins, é importante moderar o consumo de alimentos ricos em oxalato e manter uma dieta equilibrada e variada. Além disso, certifique-se de beber bastante água ao longo do dia para ajudar a diluir a urina e reduzir o risco de formação de cálculos renais. Lembre-se de que seus rins desempenham um papel crucial na filtragem de resíduos e toxinas do seu corpo, então cuide bem deles escolhendo alimentos que os ajudem a funcionar da melhor forma possível. Sua saúde renal agradecerá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima, e cuide bem dos seus rins.